Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Briscancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso segundo estudo sobre a encíclica Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que fala sobre a revelação e a tradição. É uma alegria grande estar com vocês tratando deste tema. Olha só, o que é a encarnação de Jesus, senão a revelação? Mais um pedaço grande, enorme da revelação. Jesus vai falar, eu vim mostrar o Pai. E aí, se cada um entender do seu jeito? Vai acontecer igual aconteceu no início do cristianismo. Nós tivemos cristianismos, porque cada um começou a entender de um jeito, e chegou num determinado momento, o que a igreja fez? Colocou regras sobre isso. Algumas até chamadas dogmas. Que alguém se assusta, nossa, um dogma. Não, dogma é uma verdade de fé da qual a gente não pode viver sem. Na fé não podemos sair fora daquilo se não fugimos ao princípio básico do cristianismo, da revelação. Então, nesse sentido, estudar a revelação de Deus nos ajuda muito. Vamos olhar agora um pouquinho mais sobre isto. Podemos pensar que a encíclica Dei Verbum é sobre a Bíblia. Mas para o cristianismo, revelação não é somente a Bíblia. Isso mesmo, gente. Nós temos uma fonte, Jesus, tá? E canais de revelação. O canal escrito, que é a Bíblia. O não escrito, que é aquilo que está depois que a Bíblia parou de ser escrita e que foi falado pelos apóstolos e que muitas pessoas guardaram e escreveram sobre aquilo, mas não está escrito na Bíblia. E o próprio magistério da igreja, que vem ao longo dos séculos atualizando, guardando e evangelizando, divulgando a mensagem de Jesus. Então, nesse sentido, a gente fala bem claramente, tá, que a Bíblia não é a nossa única fonte de revelação. Mas não é apenas o livro, a Bíblia, que nos revela, mas a pessoa de Jesus Cristo, rosto e palavra de Deus, real, vivo, no qual temos fé e testemunhamos pela igreja. Ele é a revelação. Tá? A Dei Verbum é um dos textos mais objetivos do Concílio Vaticano II. Curto, denso e que mesmo hoje, 57 anos depois, não se esgotou seu estudo, pois abrange realidades profundas da revelação. O principal objetivo dessa encíclica é propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e sobre a sua transmissão, para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite, e acreditando espere, e esperando ame. Foi por ela que o povo se aproximou da Sagrada Escritura. Vamos lembrar um pouco. A Igreja Católica, durante muito tempo, infelizmente, ela achou que a Bíblia seria só para os teólogos. E o povo apenas teria que ouvir a Bíblia. E num determinado momento, ela, iluminada pelo Espírito Santo, percebeu que o povo precisa estar com a Bíblia na mão. Bem com a Bíblia na mão. E aí, tá, a partir disso, ela começou a colocar métodos, caminhos para que o povo tivesse a Bíblia na sua mão. E um deles, é claro, é entender a revelação de Deus. Para não sair cada um falando uma besteira por aí ou achando que está com a verdade. Deus me revelou. E aí a coisa vai descambando para cada coisa que, meu Deus do céu. Então, essa aproximação, né, foi muito importante. E o povo passa a estudar a Bíblia. Como consequência e incentivo, houve o crescimento dos movimentos bíblico-litúrgicos e a catequese teve uma melhor qualidade com essa aproximação da palavra de Deus. O movimento missionário cristão conseguiu atingir o objetivo evangelizador, fazendo nascer uma nova geração de cristãos conscientes e comprometidos com a sua fé, que abraçam a Bíblia e vê nela a palavra de Deus. O mundo conheceu, pós-concílio, um cristianismo semelhante ao dos primeiros séculos da era cristã, que é onde a gente quer voltar. Não no meio dele, em Trento, mas lá no princípio. Com a Dei Verbum, a igreja passou a levar a Bíblia ao povo, que foi incentivado a ler e a estudar a Bíblia.
O que nossa geração vive hoje em relação à palavra de Deus é consequência e iniciativa do Espírito Santo agindo através do Papa João XXIII, que convocou o concílio, e de todos os nossos bispos que foram no concílio e deram seu voto para que fosse desse jeito. Então o Concílio Vaticano II, gente, é muito importante. E quando a gente fala muito importante, é muito mesmo. Passados 57 anos hoje, 2022, nós vamos olhar ainda por muitos anos o Concílio Vaticano II, porque ele ainda não foi implementado. Temos muita coisa para mudar. Diante disso, uma das coisas importantes é a questão da revelação. E ela pode ser analisada por diversos pontos de vista, sem correr o risco de empobrecer a Bíblia. A Constituição Dei Verbo abrange todo o texto bíblico, tornando evidente que Deus sempre dialogou com a humanidade, através dos primeiros pais, quem? Os nossos apóstolos, aqueles que estiveram logo depois dos apóstolos e deram continuidade a esse movimento, Jesus, os apóstolos e aqueles que vieram depois dos apóstolos, chamados nossos primeiros pais, ou os patriarcas, os padres da igreja, que vieram depois de Jesus Cristo, e que hoje nos colocam essa forma da fé. A Dei Verbum, ela foi aprovada na 4ª sessão, com 2.344 votos a favor e somente 6 contra, e foi promulgada em 18 de novembro de 1965. Ela tem 6 capítulos, sendo o proêmio, o capítulo 1, que vai falar da revelação como tal, o capítulo 2, a transmissão da divina revelação, o capítulo 3, inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação, capítulo 4, o Antigo Testamento, a revelação no Antigo Testamento, capítulo 5, a revelação no Novo Testamento, e o capítulo 6, a Sagrada Escritura na vida da igreja. E depois tem um epílogo para concluir. Importante ver esta organização da encíclica, pois nós vamos estudar parte por parte disso daqui. E é isso mesmo, gente. Nós vamos pegar os pontos principais e vamos destrinchando isso daí, dando elementos para que possamos entender a Bíblia. E ali nós vamos perceber o quanto que a igreja trabalha por isso. Pouco tempo atrás, alguém chegou e perguntou qual que era, meu passatempo. E eu falei que era estudar a Sagrada Escritura, não como passatempo, mas como opção de vida, além de passatempo. Mas quando eu estou meio assim, eu gosto de ler uma história. Ontem mesmo eu li a história de Sansão e Dalila inteirinha, só para poder relembrar e curtir um pouco algumas coisas. Ele, nossa, sou católico. Ah, mas católico lê a Bíblia? Muito. A Bíblia hoje está aqui, gente, por causa da Igreja Católica. As igrejas evangélicas surgiram a partir de 1517 e antes disso. Então a Igreja Católica, ela é essa fiel depositária da palavra de Deus. E hoje ela busca ler, tá, com integridade o texto e não forjando para que se receba dízimos e, teologias da prosperidade, da retribuição ou de maldições hereditárias. Não. Vamos ler de maneira correta. Caminhamos juntos, paz e bem a todos e a todas.